Quando o Brasil votou pela primeira vez para presidente, depois da redemocratização, que foi o momento em que eu votei pela primeira vez e várias pessoas votaram pela primeira vez, e a gente foi votando e votando e votando e votando, também indo para a nona eleição, o saneamento, o serviço de saneamento no Brasil, que era precário, era totalmente feito pelo Estado. A energia, o setor de energia, basicamente estatal. Tinha energia privada, mas basicamente estatal. Estradas, rodovias, tudo do Estado, né? A telefonia, ela era estatal. Portos, você tinha portos privados, mas eram operações privadas muito concentradas. Então o sujeito produzia um determinado produto, ele podia transportar aquele produto, mas não podia prestar um serviço e tal. Aeroportos. A Vale era estatal. Enfim, o Brasil queria importar e exportar, tinha um departamento chamado CASEC, você precisa de autorização. Era um negócio muito maluco. O Brasil era um país estatizado. O Brasil era um país soviético. E iniciou-se um processo, que não foi só no Brasil, que foi um processo entre os anos 1990 e 2000, que aproximadamente $1 trilhão foram transferidos para o setor público, para o setor privado. Então o setor privado comprou ativos, patrimônio do tamanho de $1 trilhão e quase 300 bilhões de dólares só na América Latina em investimento em infraestrutura nesse período. Um negócio assim realmente impressionante. Na largada, assim, quase 70% das privatizações do mundo aconteceram na América Latina. O Brasil teve um peso importante. Bom, ontem a gente viu que foi a leilão o aeroporto de Congonhas, outros 14 aeroportos, e a gente que estava com 40 e poucos % do volume de passageiros administrados pela iniciativa privada, passa de 90%. Então, daquela lista que eu falei, saneamento, energia, estradas, telefonia, portos, aeroportos, tudo estatal, a gente tem uma realidade completamente diferente. Saneamento com uma participação privada importante, como um marco regulatório do setor importante, que permite e organiza a entrada da iniciativa privada. Claro, vários desafios, nós vamos falar deles. Energia, nós tivemos a Eletrobras, um processo de privatização da Eletrobras, que não está concluído, mas é um processo importantíssimo. E sem briga, sem o que foi no passado, Usiminas, Vale, uma guerra ideológica, uma confusão. E confusão, quando eu digo, confusão peso pesado, já virou folclore, o papelão ideológico que foi protagonizado pelo PSDB nas eleições presidenciais de 2002, 2006. Era uma coisa inacreditável, a vergonha. 2006, o Alckmin, que tinha coordenado o programa de desestatização do Estado de São Paulo, negando a privatização, colocando um casaco com os logos das empresas estatais, dizendo: eu quero que o presidente Lula mostre em que página do meu programa tem qualquer referência às privatizações. Inacreditável. É realmente um negócio vergonhoso. Um debate que não faz o menor sentido. E hoje, quando a gente vê a passagem dos aeroportos para a iniciativa privada, sem briga, sem discussão, o que a gente enxerga é o seguinte: coisas da vida. Coisas da vida. A empresa privada pode fazer melhor o saneamento do que o Estado? Que faça. Uma rodovia pode ser mais bem administrada pela iniciativa privada? Que seja. A telefonia não tem discussão.
o que era a telefonia na mão do Estado e o que é a telefonia hoje, com todos os defeitos, todas as reclamações que a gente tem. A gente tem telefone. A gente não tinha telefone. Tinha que pagar para ter telefone, pagar uma fortuna para ter telefone. Então, isso é uma conquista da sociedade. Não é um programa de governo do tipo eu sou melhor, eu sou pior, você é contra, você é a favor, embora ainda você tenha focos de resistência, como se privatização fosse uma coisa do outro mundo. No caso dos aeroportos, é uma concessão. As empresas privadas que venceram, elas vão administrar por um tempo os aeroportos. Agora, isso só vai se completar e esse quadro só vai ser bem sucedido se o Estado, ao transferir os ativos na forma de venda ou ao transferir os ativos na forma de concessão para a iniciativa privada, não abrir mão, ao contrário, realmente agir como Estado, fiscalizando, regulando, fazendo leis severas, observando, tendo agências fortes, sendo Estado. Porque do jeito que a coisa você está passando um monopólio, por exemplo, não dá para ter um aeroporto do lado de outro aeroporto, um privado e um do governo, um estatal. Não dá para ter dois aeroportos no mesmo lugar. Você pode ter em cidades grandes mais de um aeroporto. São Paulo tem mais de um aeroporto, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você pode, cidades podem ter mais de um aeroporto, grandes cidades do mundo tem. Até para que um compita com o outro. Mas não dá para você ter duas empresas trazendo energia elétrica para a casa das pessoas. Não tem sentido. Não dá para você ter duas linhas de transmissão levando energia elétrica de uma usina para uma cidade. Uma central de distribuição não faz sentido. Então, certos serviços, não é o caso da telefonia, mas é o caso da estrada, são monopólios. Não dá para você ter duas estradas, uma do lado da outra, fazendo o mesmo trajeto. Duas rodovias unindo as mesmas cidades. Não dá. Não é uma coisa razoável. Então, se você vai ter alguém pedagiando qualquer serviço público, pedagiando estrada, pedagiando energia, pedagiando saneamento, porque no fundo tudo isso são formas de cobrança que antigamente vinha nos tributos, disfarçado, sem que a gente soubesse, porque a gente sempre pagou pelo saneamento, a gente sempre pagou pela energia elétrica, a gente sempre pagou pela telefonia, sempre, para poder funcionar aquelas máquinas, aliás, caríssimas e ineficientes. Hoje, a gente começou a pagar o serviço em separado. A carga tributária não diminuiu, né? Deveria ter diminuído, porque se a gente pagava para ter telefonia, saneamento e energia, e isso a gente paga agora em separado, né? Do mesmo jeito que a gente paga plano de saúde, né? Escola, porque a gente paga o imposto da educação, né? Paga o imposto da saúde, também tem que pagar as coisas em separado. Mas enfim, se a gente está pagando esses serviços, eles têm que ter qualidade. Quem é que vai fazer a vigilância da qualidade? A gente pode ter um lugar para um telefone para a gente se queixar, mas vai ter que ter um fiscal. E o fiscal já está eleito, já está escolhido. É o Estado. Tem que fiscalizar. O petróleo era um monopólio, não podemos esquecer. Hoje o petróleo não é um monopólio, mas você tem uma empresa chamada Petrobras, e se aumentar a competição, aumentando o número de distribuidoras, né, de refinarias, aliás, a gente vai ter que ter um controle rigoroso. E as agências que são do Estado, são atividades típicas de Estado, nós não vamos privatizar as agências, aliás, acusações e muitas denúncias de que as agências trabalham a serviço dos setores que elas fiscalizam, essa suspeita não pode existir. A gente tem que ter a convicção de que o Banco Central não é dos banqueiros, né? A gente tem que ter a convicção de que as agências não pertencem aos setores que elas fiscalizam. A gente precisa ter a convicção de que o Banco Central vigia os bancos. A gente precisa ter a convicção de que as agências vigiam seus setores. E esse cuidado o Estado tem que ter, e tem que reforçar, e tem que ter uma agência forte, e tem que ter um controle rígido para que esse sistema funcione. Do contrário, a gente vai ter não vai mudar nosso quadro, a gente vai pagar mais, vai ficar mais caro o país, e a gente não vai ter melhora na qualidade. Porque a vantagem de você ter um aeroporto mais bem administrado
Não é só para ficar numa sala mais confortável, o avião vai sair na hora certa, você vai ter menos problema no envio de bagagem, você vai ter mais oferta de voo, você vai ter uma gestão mais eficiente, redução de custo. Redução de custo. Se o aeroporto for mais eficaz, os custos aeroportuários podem cair, a passagem aérea pode cair. Em tese pode. Nós não temos essa experiência no Brasil, né? De cair tarifa, de cair taxa. Mas pode. Me refiro ao aeroporto. A estrada. Fica mais caro para a gente andar numa estrada boa do que numa estrada esburacada. É mais caro em termos de dinheiro. Mas você tem a segurança de que na ultrapassagem você está numa pista mais segura, de que não vai ter buraco, de que a sinalização vai ser de qualidade. Isso produz um aumento da velocidade média, isso melhora o transporte dos caminhões, isso diminui o custo do frete. Diminui o custo do frete do agro, diminui o frete das entregas, o Brasil fica mais barato. Com a iniciativa privada, você tendo exploração de ferrovia, de hidrovia também. Você coloca um modal, modal é feio, né? Mas um modal para brigar com outro modal. Ferrovia para brigar com rodovia, né? Você coloca aeroporto para brigar também. Porque tem coisa que eventualmente pode ser mais eficaz por avião. Pelo custo, pelo valor do bem que está sendo transportado. E essa guerra toda barateia o Brasil. Isso é que é a beleza de colocar a iniciativa privada, para botar uma brigando com a outra. O que não dá é para ter um grande arranjo. Não pode ter um grande arranjo. Você privatiza ou você concede para a iniciativa privada, você entrega para alguém que vai ficar rico, ou você entrega para alguém que já é rico e vai ficar mais rico ainda. O serviço continua uma porcaria, aconteceu isso em algumas rodovias, continua um lixo. E não serviu para nada. As agências não fiscalizam, as multas não dão em nada, o Poder Judiciário aquela confusão, e aí vira um inferno. Isso não pode acontecer. Não podemos deixar de falar, e eu falei aqui, né, o Poder Judiciário tem que ter um papel fundamental nesse processo, que é para dar aquela solidez institucional, que é para dar segurança jurídica, repetição. Toda vez que acontecer alguma coisa tem que ter o mesmo desfecho no judiciário. Então, essa transformação do dia em que a gente votou pela primeira vez pós-privatização de um país travado, estatizado, enrolado, cheio de oportunidade de corrupção, todo mundo nomeando todo mundo para tudo que é cargo, porque eu nomeava na telefonia, nomeava no departamento de estrada, nomeava na área de energia, nomeava na área de saneamento. É uma zona de oportunidades e de fortunas feitas coladas no Estado. Nós não podemos fazer a mesma coisa de outra maneira, ou seja, criar novas fortunas, porque aconteceu isso. Na União Soviética aconteceu. As privatizações e as concessões criaram os mega monstros bilionários que estão por aí, comprando o mundo, burocratas, ex de KGBs e o diabo. É uma distorção. Então, temos que festejar o que aconteceu ontem no Brasil. É uma transformação incrível, sem barulho, sem alarde, sem chutes, sem revoltas, sem manifestações. E aos poucos o Brasil vai se reorganizando para que a gente possa efetivamente começar a construir aquilo que a gente precisa e muito, que é infraestrutura. Não dá para a gente crescer sem ter rodovia, ferrovia, não dá para a gente crescer sem ter energia, não dá para a gente crescer sem ter saneamento, sem ter comunicação de qualidade, aeroportos. O Brasil precisa se integrar. Hoje falta voo no Brasil. Falta voo. Não é que as pessoas, o avião, falta voo, então você está querendo dizer que os aviões saem todos lotados? Não. O Brasil tem lugar para onde poderia ter avião, não tem avião. Não tem avião. E se não tem avião, não tem um monte de coisa. Não tem conexão, não tem comércio, não tem turismo. Uma das razões pelas quais o Brasil é um país de turismo deficiente e é internacional, falta voo, falta integração. Então, temos que festejar o que aconteceu ontem,
e não podemos permitir que o Estado, ao sair da gestão, abra mão da fiscalização. Nós temos que brigar pela fiscalização. Fiscalização é e tem que ser um dos temas dessa campanha.